Fala, gente boa! Alexandre Antunes aqui, esse é o Teoria da Inspiração. Olha que coisa boa, estou aí toda semana mandando vídeos e porque a gente está tendo uma oportunidade de ter assuntos interessantes da cultura pop. Acho que nunca eu tive tanta oportunidade de falar de tantos assuntos em sequência e, portanto, eu estou aqui pela quarta semana seguida falando sobre um assunto interessante. Eu estou aqui, eu quero te chamar para falar sobre um filme que eu assisti esses dias, chamou muito a minha atenção. E que filme é esse? Jesus Revolution. Não sai daí que eu quero falar sobre esse assunto. Mas a gente não tem abertura não, já é direto e eu quero começar aqui convidando você para se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar nos grupos de WhatsApp, compartilhar com a galera, se inscrever, ajudar a gente, porque esse canal é feito com muito carinho, mas eu também quero agradecer que tem uma galera que tem acompanhado, que tem compartilhado, que tem reverberado, repercutido o Teoria da Inspiração. Bem, eu quero falar nessa vez, e quero gravar esse vídeo aqui, falando sobre um filme que eu assisti, e é muito legal a gente ter aqui um tempo conversando sobre esse filme, porque é um filme que eu quero indicar para você. Eu sempre bato nessa tecla de bons filmes, coisas que a gente pode conversar, debater, filmes que a gente pode conversar com a galera. Então, se você está em busca de um bom filme, eu quero indicar para você aqui o filme Jesus Revolution, ou traduzido para o português ficou Movimento de Jesus. É um filme baseado em fatos reais, é um filme que foi lançado agora em 2023, é um filme que está na HBO Max, então você encontra esse filme lá no catálogo da HBO Max, pode digitar lá Jesus Revolution ou Movimento de Jesus, que você vai encontrar esse filme. E o filme que é muito legal para a gente conversar aqui, porque é um filme que fala sobre fatos reais, é baseado em fatos reais de um movimento que aconteceu nos Estados Unidos em 1968 e que vai de 68 até 72 por aí. E esse é a época, o escopo onde o filme passa. E por que eu estou aqui indicando, por que eu quero falar um pouquinho sobre Jesus Revolution? Bem, antes de... E aí, é a última vez que eu vou falar isso, tá? Antes de ingressar aqui nos motivos, lembre-se que eu vou falar aqui algumas coisas do filme, mas sem entrar em spoilers, apesar de que é um fato histórico, apesar de muitas coisas envolvidas, que são de conhecimento público, você dá um Google, você vai descobrir, mas eu não vou entrar em spoilers aqui da trama em si, para não estragar a sua experiência, tá bom? Então você pode assistir o vídeo aqui tranquilo, eu não vou entrar em detalhes que estragam a experiência de quem for assistir o filme pela primeira vez. Então vem comigo, quero comentar com vocês aqui sobre Jesus Revolution. Olha, a primeira coisa que me chama a atenção nesse filme é o fato dele ser um filme que narra de algo muito interessante, que é um despertamento espiritual que aconteceu nos Estados Unidos. Esse despertamento espiritual é considerado por alguns historiadores como o maior despertamento espiritual da América e, de fato, uma multidão de jovens se converteu ao Evangelho, tanto é que tem uma coisa muito interessante, se converteu a Cristo, tanto é que tem uma coisa muito interessante no filme, que você percebe esse recorte, que é a primeira cena e uma das últimas cenas. Aliás, uma das primeiras cenas, né? Uma das primeiras cenas é um pastor antigo lá, que é o Chuck, e o Chuck, ele tá frustrado, ele é muito negócio geracional, né? Ele é um cara que nasceu, ele tá ali por volta dos seus 60 anos, então ele nasceu no começo ele havia nascido no começo daquele século ali, né? Então, no século 20, então ele vivenciou o século, e ele é pastor de uma igreja em que ele percebe que aquela igreja ali não tá legal. E o que acontece? Ele, no começo do filme, mostra uma cena em que o Chuck, ele levanta uma revista Time, e na revista está escrito assim, a seguinte matéria, ele apresenta isso numa pregação: Deus está morto? Porque a matéria retrata o esfriamento daquela época, o esfriamento espiritual, a diminuição do evangelho, dos evangélicos no país naquele período. E essa primeira cena ela é muito significativa do retrato daquela época e do que vai acontecer. O que está acontecendo naquela época? Está acontecendo um movimento hippie. No ano seguinte, 69, vai acontecer o Woodstock, que é conhecido de todo mundo, que é aquele movimento que tinha uma frase famosa, né? Paz e amor, né? E aí o filme retrata o surgimento desses hippies, essa ebulição geracional de um grupo de jovens
que está buscando uma liberdade. Então tem muitas camadas para você que estuda a história dos Estados Unidos, dos movimentos sociais, mas ali o final da década de 60, essa disruptura que vai acontecer ali desse movimento jovem, que surge os hippies, surge todo esse movimento de rock, de música, que vem com aquela coisa da libertação ou da liberação indiscriminada de drogas, e uma sociedade que começa a se abrir para isso, um movimento sexual muito forte, e tudo isso um tempero para que a igreja se posicionasse dizendo o seguinte: olha, isso aí é o fim dos tempos. Daí a revista Time com a matéria: será que Deus está morto por causa desse esfriamento? E aí o filme narra justamente um fato histórico muito interessante, que no meio desse movimento, dessa onda hippie, aparece um personagem que é muito interessante, o personagem Frisbee, Lonnie Frisbee, e ele é um personagem real, um personagem que é verídico, você pode pesquisar sobre ele no Google. E o Lonnie Frisbee é um hippie que tinha tido um encontro com o evangelho, um encontro com Cristo, e ele está evangelizando pessoas. E aí o filme narra essa história do encontro do Lonnie com Chuck, esse pastor que está ali achando que não tem mais o que acontecer, esse cara que converteu lá no meio dos hippies, porque tinha experimentado de tudo e estava no abismo, encontrou em Jesus uma esperança, umas boas novas, ele começou a falar disso, e esses dois se encontram, e um movimento começa a acontecer, e o filme retrata esse movimento, o filme faz um recorte desses acontecimentos que se deram nesse período de 68 até 72, e mostra como houve um despertamento espiritual de muita gente sendo evangelizada, de muito quebrantamento, de fato, e aí o filme Jesus Evolution mostra esse local ali onde teve esse movimento, esse nascedouro, mas o filme narra, olha, está acontecendo em vários lugares, e é muito legal, porque o filme escolhe narrar uma das histórias de várias que aconteceram naquele período, e uma coisa que eu gostei muito do filme, porque o filme tem 3 personagens centrais. Você tem lá o Chuck, que é o pastor antigo, você tem o Lonnie, que é esse cara que converteu no meio dos hippies, e você tem o Greg. O Greg era alguém que surge, que é o terceiro personagem da história. Na verdade, se você perceber, a história, ele é o fio condutor de toda a história, porque o Greg é alguém que surge e que está perdido na vida, uma vida sem sentido. Ele é um militar, está querendo ser militar, mas ele tem uma estrutura familiar ruim, e de repente ele encontra alguém que leva ele para o movimento hippie, ele entra no movimento hippie de cabeça, com todas as coisas perniciosas do movimento, mas de repente aquilo não está trazendo sentido para a vida dele, ele está perdendo coisa, ele está quase morrendo, e de repente ele tem também um encontro. E aí você tem então esses 3 personagens: o Lonnie, o Greg e o Chuck. O Chuck, o pastor velho, o Lonnie, o pastor o missionário evangelista lá dos hippies, e o Greg, alguém que chega e começa a conhecer o evangelho, e o que essas 3 histórias têm em comum. Uma coisa que aqui eu já digo para vocês aqui, sobre esses personagens, tanto o Greg, quanto o Chuck, quanto o Lonnie, todos eles têm uma mesma coisa em comum, que é a questão da vocação. Então, esse é o tipo de filme que mexe com a gente nesse aspecto vocacional. Tanto para quem às vezes está naquele momento vocacional que você fala assim: será que é isso mesmo? Será que está dando certo? Quanto alguém que está com aquele ardor e de repente está encontrando barreiras, quanto alguém que está descobrindo a sua vocação. É muito legal, porque o Greg, ele inclusive é um personagem que ainda está vivo, e o filme depois conta um pouquinho da história desse cara. É emocionante. Bem, e aqui eu tô falando aqui para você, para incentivar você a assistir, porque vale muito a pena ver essas 3 histórias. E é uma outra coisa que me chama a atenção, além da questão vocacional, é que o filme fala de despertamento, fala dessas 3 pessoas, fala das pessoas em volta desses 3, mas o filme não esconde os problemas que o despertamento trouxe para esse grupo, como exageros,
como até uma expressão que eles usam, né? Eles acabam entrando num momento lá, sendo teatrais, exagerando em manifestações, chamadas de manifestações espirituais, e que eles começam a questionar se isso vem de Deus mesmo, e o filme retrata essa situação, retrata a crise deles, no sentido de que isso é uma coisa muito interessante, quando você estuda esses movimentos, as pessoas são fracas, as pessoas são falhas, e o filme expõe algumas dessas falhas deles, isso é muito legal, as dúvidas, os medos, inclusive para mim a frase do filme, eu gosto muito de frases, né, que resumam, que possam resumir o que o filme a intenção do filme. A frase do filme é uma conversa que a esposa do Chuck tem com ele, porque eles estão num momento difícil ali, depois daquele primeiro despertamento, muita gente veio, mas aconteceram problemas, e aí de repente tem uma frase linda, que o Chuck está desmotivado e a esposa dele vira para ele e pergunta, e ele acha que ele não vai dar conta, que eles cometeram erros, e aí a esposa vira para ele e diz assim: você acha que você é tão importante ao ponto de atrapalhar o que o Espírito quer fazer? Ah, meus amigos, essa frase me ganhou muito, porque apresenta a realidade de que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz, e que às vezes a gente acha que a gente é muito importante para alguma coisa que Deus está querendo fazer, que depende da gente, não depende da gente. E essa frase é muito importante. E o filme, então, ganha muito sentido com essa questão. E aí, uma outra coisa importante, eu estava falando do arco do filme, né? O filme começa com essa revista Time dizendo Deus está morto, uma pergunta, né? Deus está morto? E o filme, uma das últimas cenas, é uma outra matéria na mesma revista Time, uma revista que ainda é influente nos nossos dias, mas naqueles dias que a mídia não era uma mídia uma mídia tão de internet, né? Tão virtual, a revista Time faz uma matéria sobre esse movimento e diz assim, e a capa da revista é Jesus Revolution, por isso o nome do filme, né? A Revolução de Jesus. E aí eles retratam os vários movimentos acontecendo pelo país, de jovens, em que eles foram acompanhar, inclusive o filme mostra um repórter acompanhando, observando, como um observador do que estava acontecendo, eles acompanhando o que estava acontecendo de jovens, e inclusive uma das cenas muito bonitas é o repórter testemunhando alguém se convertendo e ele perguntando o que é aquilo, e a revista vem e descreve esse retrato, né? Que para mim isso é o bom jornalismo, né? É você nem aumentar nem diminuir, mas você fazer um retrato daquilo que está acontecendo, registrar aquilo que está acontecendo. E aí a revista Time vem e faz a matéria que dá nome ao filme, que aparece lá no final, que é Jesus Revolution, esse movimento de jovens pelo Brasil inteiro, sem explicação, pelo Brasil inteiro, pelo país inteiro, sem explicação, se entregando a Cristo, né? Falei aqui do Brasil inteiro, quem sabe um dia aqui no Brasil a gente tem um movimento desse e de despertamento em vários locais de pessoas vindo até Cristo, né? Então eu estou bem confessional aqui nesse vídeo, mas uma outra coisa que me chamou a atenção é que no final do filme ele mostra um outro registro histórico que é de um evento que aconteceu, onde Billy Graham foi o pregador, e esse evento é um evento que reuniu 210 mil jovens, segundo o registro, né, 210 mil jovens reunidos em um evento, e isso para mim é uma coisa magnífica, com um teleevangelista, que é o Billy Graham, muito famoso, uma pessoa muito reconhecida, a história dele, e ele pregando para essa multidão. E eles tinham uma característica, e a característica era eles pegarem sempre e falar assim, um caminho, um caminho, um caminho. E toda vez que eles estavam, né, eles faziam um caminho. E houve nesse evento de mais de 200 mil pessoas, ao final do evento, um quebrantamento onde eles acenderam ali luzeiros, como que velas, e eles levantando, dizendo um caminho, e cada um que fosse uma luz.
E aí eu aproveito para indicar um outro filme que não, né, não vai dar para eu gravar muito sobre ele aqui, mas me impactou muito porque é um filme que está, se você for ver, ele é vinculado a esse filme, mas ele foi gravado antes e conta uma história que se chama Woodlaw. Coloca aí depois, está na Netflix, Woodlaw. Woodlaw conta a história de um capelão, que negócio lindo, um capelão, que se tornou capelão, porque estava nesse estádio de 200 mil pessoas, com o Billy Graham, esse despertamento do Jesus Revolution, que falou um caminho e que falou assim: você tem que sua luz brilhar. E ele resolve ir para uma escola chamada Woodlaw, uma escola pública que tinha um conflito racial em 1972. E esse professor, esse capelão, melhor dizendo, capelão esportivo, ele vai influenciar dois times de futebol americano, um time da escola que ele começa a trabalhar primeiro, depois o time rival, e acontece um despertamento na escola Woodlaw, de muita gente se entregando a Jesus, e tudo fruto desse mesmo despertamento que aconteceu com o filme e que é retratado no filme Jesus Revolution. Então, só por isso, gente, a gente tem material para a gente se deleitar, aquecer o nosso coração, pensar daquilo que a gente almeja para o nosso país, daquilo que a gente almeja para os nossos jovens, até mesmo de uma esperança de épocas tão difíceis que a gente está vivendo e de repente a gente ter esperança de dias melhores. Mas é isso que eu quero falar sobre o filme Jesus Revolution. E eu gostei muito desse filme, é um filme que me impacta muito, quero indicar para você, assiste, pega esse feriadão aí, assiste esse filme, tá na HBO, assiste o filme Woodlaw, que tá na Netflix, olha, filmes que vão edificar e narrar um período da história de despertamento, e quem sabe você comece também a buscar esse tipo de despertamento a partir da sua vida. Então esse vídeo aqui tá bem pegando esse filme, sendo bem confessional dessa vez, para indicar para você um filme que vale muito a pena, tá bom? Jesus Revolution e o filme Woodlaw, dois filmes que dá para você assistir com a família, mas sem problema nenhum, tá bom? Eu queria terminar então esse vídeo, mais uma vez agradecendo a você aí pela companhia nesse tempo aqui de conversa, convidando você a curtir, a compartilhar, a informar esse vídeo, para mandar para seus amigos: olha, vamos assistir esse filme aqui, olha o que o Alexandre está falando sobre esse filme aqui. Então, manda esse vídeo aí pro pessoal, e eu vou terminar esse vídeo hoje de uma maneira como eles terminavam os eventos ali no período em que aconteceu o despertamento, tanto de Jesus Revolution, né, do período ali chamado assim, do movimento de Jesus, quanto do Woodlaw, daquele movimento daquela década, conhecido talvez como um dos maiores despertamentos que já aconteceu na América, no anseio de que outro despertamento aconteça assim. Eu termino dizendo para você: um caminho. Só tem um caminho. É isso. Esse é o Teoria da Inspiração. A gente se vê por aí. Um abraço. Até a próxima. Valeu.